Hoje nós vamos falar sobre a guerra espacial. Antes da história, o espírito que perdeu na batalha espacial foi confinado dentro do corpo da Terra finalmente. Uma grande batalha ocorreu entre a humanidade e os deuses. A batalha entre a Terra da China e a indústria é a mesma guerra? E o espírito já dominou a humanidade e criou uma civilização muito alta antes da história, e o despertamento da consciência humana se separou do raciocínio e abriu uma nova geração da civilização humana. Vamos entrar na história de hoje, a guerra espacial antes da história. A história abaixo é muito elegante, veja com atenção. A Igreja é uma das civilizações mais antigas conhecidas na Terra. Por isso, sua divindade contém muitas informações da época. Segundo a divindade antiga, o Sol, Lá, mesmo que seja a mais alta divindade da Igreja, sua região é extremamente inestabilizada. Ele foi desafiado por outras divindades e humanos muitas vezes. Há 3 artigos que mencionam a resistência humana contra Lá. Mas considerando o fato de que a divulgação da divulgação ocorre em um momento confuso, então, os 3 livros possivelmente falam sobre a mesma coisa. No livro Criador de Tudo, diz que Lá criou o mundo, tudo e a humanidade, mas a humanidade sempre resistiu ao comando de Lá. Então ele matou seus inimigos, destruiu suas filhas, porque eles se rebelaram. Isso é apenas uma das vezes que a humanidade se rebelou. No livro Destruir a Humanidade, está escrito que a humanidade rebelou contra o céu Lá. A rebelião foi tão forte que o céu Lá não conseguiu lidar com a humanidade, então o céu Lá convocou todos os deuses para discutir como destruir a humanidade. Os deuses discutiram e decidiram que o céu Lá iria destruir a humanidade. O resultado, sem mencionar, deveria ser uma vitória de Deus, mas quando Lá viu a morte de um monte de humanos, ele se movimentou. Ele usou pedra e maisas para fazer um tipo de vinho que se parece com o sangue de uma pessoa. O vinho se espalhou para o chão. Esse tipo de vinho é um tipo de medicamento para insomnia. Lá diz que a garota que bebeu o vinho dormiu e esqueceu de destruir a humanidade. Assim, a humanidade sobreviveu em uma caverna de Igreja de Rússia. O Deus treinou os soldados humanos e lhes ofereceu armas. O fato é que os soldados humanos eram muito brilhantes. Eles atacaram o som do céu e o navio de dragão no mar, e essa guerra foi muito grande. De Nilov até o Mar do Norte, e o tempo era muito longo. Claro que o final era destinado ao oposto. Também falhou. Todos os soldados humanos foram destruídos. No verão de 1947, o menino Muião, que estava procurando e perdendo a floresta, descobriu uma caverna no chão de um lago morto. Dentro dela, se escondia uma caverna que tinha uma imagem de um castelo. Depois de alguns anos, mais documentos antigos foram encontrados naquela região. Eles foram chamados de documentos antigos do Lago Morto. E o livro escreve claramente que havia uma guerra entre o filho da luz e o filho da escuridão. E os humanos também participaram dessa guerra. Naquele dia, os deuses e a humanidade entrarão juntos na Batalha de Xuexin em um movimento e uma luta. O filho da luz irá lutar contra o filho da escuridão com forças de deuses na China. Também se registra muitas batalhas entre os deuses e os deuses. A mais famosa é a batalha entre os deuses. A batalha entre os deuses e 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 os deuses. A batalha. Nós já falamos sobre a batalha entre o rei e Xiou. O estranho é que uma batalha entre a guerra e a Índia tem o mesmo significado. A Índia deixou uma história antiga chamada Mukapurudur. Essa história se trata de uma batalha antiga que durou 18 dias. Foi uma batalha entre os 2 descendentes do povo de Purudur, o povo de Juru e o povo de Bandu, que lutaram por o reino. Essa foi uma batalha muito estranha. Antes da guerra, apareceu uma série de milagres no céu. Na nuvem da manhã, as 3 cores da lua se envelheceram com o sol ao redor, se mostrou branco, vermelho e preto, e ainda carregava uma luz brilhante. Não havia luz no céu, mas às vezes ouvia um som de lente, e a posição da estrela branca supera a velocidade do pé. A estrela preta se incendia e se incendia, entrando em uma estrela brilhante, 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 uma estre. Isso vai ser uma guerra de que tipo? E a guerra que está na Bíblia de Mocrópolis é muito parecida com a guerra da China. Primeiramente, a localidade da guerra. Na Bíblia de Mocrópolis, está escrito que os 2 lados estão no lago de Julu. Julu é o ancestral com o qual os bandos de Julu e Bandu se uniram. Eles se cultivaram aqui. Por isso, este lugar se chama Lago de Julu. E a Batalha de China se tornou uma noite de descanso. Estes 2 lugares de batalha são muito semelhantes em língua alemã. Talvez seja a mesma batalha que foi descrito. A segunda é a resultada da batalha depois da batalha entre o rei e o Xiou.
Ele não tinha mais lugar no mundo, então ele enviou o poder do rei para Zuanshu e ele se tornou o rei do céu e no Mokoporo. O rei não tinha mais lugar no mundo e ele enviou o poder do rei para Zuanshu e ele se tornou o rei do céu no terceiro ponto, sobre os detalhes da guerra. As duas guerras têm muitos detalhes semelhantes, por exemplo. Tio teve um grande fogo que deixou que o Yinglong não pudesse lutar, e matou muitos soldados no batalha com a Índia. Também existe esse detalhe, e a Fúria Zona, na frente do exército, lançou o Fórum do Fogo em Sanshu e sua avaliação de tempestade destruiu muitas árvores e matou muitos militares, por exemplo. O rei tem o sapo leite, que é capaz de escorregar por centenas de quilômetros, e os indianos têm o tênoro. Ao ouvirmos o tênoro, os soldados e os caras se divertem e se divertem. E Tio criou um grande fogo que faz com que as pessoas não se mudem de norte a norte, então o rei inventou um navio de direção e saiu do fogo. Há quase o mesmo registros e Modi Ren de Luxa. Além disso, algumas armas que nós não entendemos, por exemplo, o mago de Intora Zona, com raiva, tirou o mago de Intoro e nós vimos com nossas próprias mãos o poder do mago. Os arco-íris daquele momento bloquearam o barulho de arco-íris do inimigo e fez com que os inimigos lá se machucassem sem arco-íris. Isso parece uma espécie de arma de dormitório de hoje. Há também uma espécie de arco-íris incompreensível e a natureza parece que já perdeu-a restrição. O sol circula, a terra se torna quente por causa do arco-íris. E em um clima quente, o arco-íris se torna quente. Da Xian foi queimada de fogo e gritou loucamente, tentando evadir essa terrível violência. O ar estava queimando, os animais morreram, os inimigos foram atingidos, centenas de aviões foram destruídos, a terra brilhava com rosa. Nós nunca vimos uma arma tão terrível, e nunca ouvimos falar de uma arma assim. Essas armas parecem como uma enorme arco-íris, o que faz a pessoa sentir-se como se fossem enviadas por um Deus morto. Segundo a Bíblia, na guerra, os dois lados usaram armas enormes, algumas como armas químicas, e outras como armas que a humanidade. Essa guerra foi quase uma vitória e uma perda. As mortes de ambos os lados foram graves. Muitos humanos foram mortos na guerra. As pessoas rebeldes não só atacaram a terra, mas também atacaram a lua. Até agora, há uma legenda sobre o indiano, que mora na selva de Valbete, na Colômbia, na América do Norte. Lá diz que, de repente, uma luz de luz brilhante disparou em direção ao céu. A luz de luz brilhante machucou o céu e o sangue se escorregou do céu. Essa legenda aparentemente está falando de uma força de ataque que disparou direto do chão para o céu. Isso é muito parecido com a situação dos aviões e mísseis que nós lançamos hoje. E a luz de luz brilhante de um avião disparou para o céu. Esse é o objetivo do ataque da luz de luz brilhante. Várias vezes caiu a neve. Na verdade, é a salvação da Terra após a atração. Uma parte que ocorreu quando atravessou o alto nível de atmosfera, uma intensa quebrada, como a neve, quebrou todo o céu. Isso é o mesmo que o que a gente vai falar agora sobre a humanidade que já passou por um incêndio. No leste do Brasil, há uma antiga legenda. Um incêndio de neve quebrou as pedras, quebrou as coisas no chão, quebrou as florestas no chão. O céu e o chão se mudaram de posições. Na história antiga do México, o céu não estava chovendo, mas estava chegando fogo e pedra em torno do céu. Em seu livro sobre o Egito, ele diz que o céu teve um grande fogo e que o que acompanhou era o fogo e a luz do fogo. Ele também menciona que a água do rio se tornou a água ao antigo egípcio de Egito. Ipuur escreveu sobre o grande fogo e diz que a árvore foi destruída e nunca mais se viu mais. A pausa é o objeto que existiu ontem, uma noite, sem dúvida. Estes documentos envolvem regiões muito amplas, como Ásia, América do Norte e física. Em um tempo que não sabemos, a humanidade pode ter vivido uma tragédia em que o céu desceu, a pedra se esguiou e o fogo se queimou. O Ainanzi também disse que, após a falha entre o Gongon e Jurong, o Gongon, com o coração alto e orgulhoso, não conseguiu resgatar o ódio, e que no final, caiu em uma pedra que se chamava do céu, o Bushou Mount. Este acidente causou um grande impacto, causando a falha do céu. O céu do céu se separou, e o céu caiu em uma caverna. Esta é a legenda de que depois a garotinha caiu no céu do céu. No passado, nós já falamos que o céu, que é o nome da antiga divindade, é, na verdade, o Mu no caminho do céu, o que significa que a superfície do Mu foi expulsada de uma caverna. Isso é quase a verdade. O Dr. Levin, do Instituto de Místicas e Tecnologias do Exército Soviético, mostrou aos companheiros do Instituto de Califórnia dos Estados Unidos as fotos do Mu gravadas pelo satélite de pesquisadores. Dentre as 25 fotos, uma foi gravada na parte de trás do Mu. E aí está cheio de grandes e pequenas montanhas marcos. Ao estudar essas fotos, os cientistas descobriram, surpreendentemente, que na parte de trás da Terra, há algumas montanhas de 3 a 30 quilômetros de diâmetro. E as regiões são bem reguladas, com várias delas divididas em direções. E essa região de regiões é muito diferente da região irregular das montanhas de direção à Terra.
Em condições naturais, não pode haver uma distribuição tão regulada, não importa se é um acidente ou uma explosão de fogo natural. É claro que não é como se fosse uma distribuição natural. Olhando para essas fotos, é fácil se lembrar de um tipo de situação após um tiro. Por exemplo, um avião que está disposto a atirar com uma velocidade determinada, mas o movimento do avião vai causar uma distribuição de bombas regulares no chão. Então os cientistas, depois de pesquisar essas fotos, pensam que essas florestas de fogo devem ser causadas por algumas espécies inteligentes que continuam atrapalhando a Terra durante a atrapalhada. A Terra se tornou uma espécie de distribuição de espécies e algumas pessoas estão acreditando que, entre as espécies que se encontram no galáxio, ocorreu uma guerra terrível. A principal batalha pode ser entre a Terra, e depois surgiu a legenda de 10 dias de doença e uma garotinha para o céu. O resultado dessa guerra foi surpreendente para a humanidade. Os resistentes derrotaram-se totalmente e foram assassinados, e os deuses que derrotaram-se foram quase mortos e nunca mais poderiam se manter. Então eles tiveram que conduzir o mundo para sair do caminho para o céu quando o céu e o mundo se separaram. Uma grande influência causou uma grande floresta que tentou destruir a humanidade. Desde então, a humanidade nunca mais viu um Deus. É possível que o Deus da construção já tenha seguido seus companheiros e voltado para o universo original, ou seja, o Deus pode realmente ter saído desde a grande floresta. O Deus saiu há mais de 10 mil anos. Nesse período, a humanidade nunca mais viu a verdadeira aparência do Deus historicamente. Apenas a história do Deus ocorreu de vez em quando. O céu e o mundo só restou o povo e a humanidade naquela época. Na Terra surgiu uma civilização muito mais alta do que a antiga. No livro de Lezitang, se escreveu uma curiosidade. Havia uma pessoa de pequena cabeça chamada Yanshi. Uma vez, Yanshi foi visitar o Mo de Shishou, um homem com uma cara muito bonito. Yanshi disse ao Muang de Shishou que ele era uma pessoa que podia cantar e dançar. Sua dança era muito bonita e sua canção era muito movimentante. O Muang de Shishou foi muito feliz e fez com que ele cantasse e dançasse. Ele era realmente um artista de dança. Sua dança era muito bonita e ele ganhou todos os convidados. Mas de vez em quando, algo não estava certo. O jovem homem começou a disparar fogo nas portas de uma esposa do rei de Shishou. O rei de Shishou viu isso e ficou muito enraído. O rei de Shishou viu isso e ficou muito enraído. O rei de Shishou viu isso e ficou muito enraído. O rei de Shishou viu isso e ficou muito enraído. O rei de Shishou viu isso e ficou muito enraído. O rei de Shishou viu isso e ficou muito enraído. O rei de Shishou viu isso e ficou muito enraído. O rei de Shishou viu isso e ficou muito enraído. O rei de Shishou viu isso e ficou muito enraído. O rei de Shishou viu isso e ficou muito enraído. O rei de Shishou viu isso e ficou muito enraído. O rei de Shishou viu isso e ficou muito. Yanshi, compararmos este robô com os robôs atualizados, é muito óbvio que os robôs de exposição são muito mais inteligentes do que os robôs atualizados. Apenas o fato de ser transmitido pelo olho, os robôs atualizados, de qualquer forma, não conseguem. Segundo o conhecido projeto de intercâmbio da Shishou, o monarca da Shishou se chama Jima. Ele é o quinto rei da Shishou. Ele ascendeu em 976 a.C. Naquele ano, ele já tinha mais de 50 anos. Morreu em 1955, 922 anos antes de ser expulso. Ele viveu 104 anos. Assim, o fato de que os robôs foram expulsos já fazendo há mais de 3.000 anos. Os robôs de mais de 3.000 anos atrás são ainda mais avançados do que os robôs controlados por computadores atualmente. Isso é possível? Leste de leitura em um livro de história da China, há muitas histórias. A partir destas histórias, parece que podemos ver uma imagem de uma civilização muito antiga. Pense em uma história de batalha no céu. O que tipo de tecnologia deveria possuir um prédio que faz com que Deus se sentisse assustado? Por isso, temos razão de sugerir que, antes da civilização moderna, a humanidade tinha uma civilização muito mais avançada. Então, por que uma civilização como essa surgiu na época em que a humanidade pensou que não era possível? Alguém sugeriu essa suposição. Eles disseram que a população humana e o espírito daquela época